A paz do Senhor, irmãos, vamos à meditação da palavra e hoje o nosso tema é ser vitorioso. O que é necessário à vida de alguém que quer ser vitorioso? A gente fala disso, a gente ouve disso, a gente canta disso, mas é importante, principalmente em tempos tão inseguros, inconstantes, nós sabermos quem somos e como temos vivido. Eu quero compartilhar com os irmãos a história do rei Ezequias, segunda Reis, capítulo 18. Ezequias foi um rei que começou a reinar, ele tinha 25 anos de idade, reinou durante 29 anos, e teve alguns atributos na vida de Ezequias que provam, que Ezequias, ele era uma pessoa vitoriosa. Assim como Ezequias teve atitudes, que promoveram, que geraram, revelaram a presença e a glória de Deus, também teve seus vacilos, também foi humano, mas como alguém que buscava no Senhor, entendia do Senhor a necessidade, ele foi vitorioso. Bom, no versículo 3, o texto começa dizendo que ele fez o que era reto perante o Senhor, conforme Davi, seu pai. Então, a primeira coisa na vida de alguém que quer ser vitorioso é aplicar bons modelos. É aplicar modelos que agradam a Deus. Ezequias fez isso. Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, conforme Davi. Outro ponto, que a gente encontra no versículo 5, é que Ezequias, irmãos, ele confiou no Senhor. Ele confiou em todo o tempo no Senhor. Ele confiou no Senhor e o texto vai dizer que Ezequias foi um sem semelhante, quer dizer, ninguém foi igual a Ezequias. Ezequias foi ousado também, outro ponto na vida de alguém que quer ser vitorioso. Ser ousado para pôr em ordem a sua vida, para pôr em ordem a sua casa. Ezequias saiu destruindo postes ídolos, aquela serpente ainda do tempo de Moisés, que ainda estava de pé, que ainda era objeto de adoração. Ezequias manda destruir. Ezequias teve ousadia para pôr em ordem a sua casa, para pôr em ordem a sua vida, para pôr em ordem a vida do reino e a vida do povo. Então, ser vitorioso, para ser vitoriosos, nós precisamos colocar em ordem, ter ousadia para agradar ao Senhor e obedecê-lo. Mas Ezequias também teve em sua vida um momento, irmãos, em que faltou-lhe ter o cuidado de ouvir a direção de Deus. Porque Senaqueribe era um rei que se levanta com afronta, com provocações, e ele começa a confundir, porque ele diz que está indo em nome de Deus, que Deus manda que ele vá para destruir o povo de Israel, e mais, ele vai dizer que Deus já tinha dito que a vitória seria dele. E aí Ezequias não teve o cuidado de ouvir, de buscar a direção de Deus, a ponto de abrir a casa do tesouro e dar toda a prata da casa, até mesmo do tesouro pessoal, o tesouro do rei. Ele abre ali a casa. Mas, irmãos, na vida de alguém que é vitorioso, o caminho de volta, irmãos, é inevitável. Ezequias, diante de uma atitude na presença de Deus e no quadro dessa falta de ouvir e de buscar a direção de Deus, ele se veste de pano de saco cinza, vai à casa do Senhor e se prostra na presença do Senhor. Alguém que quer ser vitorioso, entende onde errou, busca, faz o caminho de volta e busca a face do Senhor. Em seguida, Ezequias vai mandar que o profeta Isaías seja consultado acerca de toda a afronta que Senaqueribe envia. E Deus manda uma palavra de vitória. Deus manda uma palavra de vitória. Por quê? Porque Deus, irmãos, ele contempla alguém que está em sua presença e alguém que escolhe buscar a vitória nele. Ainda que os pés vacilem, fazer o caminho de volta, reconhecer quem o Senhor é, colocá-lo no lugar certo, vai produzir a vitória. E aí vem a palavra de vitória, que está em 2 Reis, versículos 29, eu quero ler esse texto com os irmãos, versículos do 29 até o 34, é um texto maior, mas é necessário, versículos 20 até o 34. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz arrogante?
ergueste os olhos contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste com a multidão dos meus carros, subi ao cimo dos montes e ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo seus altos cedros e seus ciprestes escolhidos. Chegarei à sua pousada extrema, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu todas as coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andarão cheios de temor e envergonhados. Tomaram-se como a erva do campo, e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua arrogância, porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, eis que porei meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isso será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, e plantais vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dar frutos por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante do monte Sião que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Irmãos, vem a resposta, e a resposta é justamente favorável a Ezequias e ao povo. Irmãos, nós precisamos ter como princípios nas nossas vidas que a vitória tem um caminho a ser percorrido, de aplicar os bons modelos, de confiar no Senhor em todo tempo, de ousar andar na presença do Senhor com retidão, tirando os modelos errados, de ter o cuidado, o zelo, de ouvir o Senhor em todo tempo, de todas as formas, em toda e qualquer circunstância, e não agigantar o inimigo, porque o nosso Senhor é Senhor dos exércitos, e se cairmos, se vacilarmos os nossos pés, temos também o zelo de fazer o caminho de volta, voltar ao Senhor, nos prostrar diante dele e buscar a palavra dele, porque na vida de alguém que crê no Senhor, ser vitorioso é consequência. Assim foi na vida de Ezequias. Ezequias foi vitorioso. Ezequias recebeu do Senhor, Ezequias experimentou do Senhor, Ezequias foi tratado pelo Senhor, a glória de Deus foi revestida, foi derramada e revestiu, na verdade, não só Ezequias, como todo o povo de Deus. Você quer ser vitorioso? Você tem buscado ser vitorioso? Não viva a sua própria vida como se você fosse a pessoa mais importante. Veja que o primeiro ponto na vida de Ezequias foi aplicar o bom modelo de Davi. E o texto vai terminar citando, segundo o meu servo Davi. Vou te abençoar segundo o meu servo Davi. Vou dar vitória segundo eu dei ao meu servo Davi. E ele vai dizer que é por amor dele. Deus, o Senhor fala por amor de mim e do meu servo Davi. Então, ser vitorioso, irmãos, é andar em princípios. Ser vitorioso. E se nós pudéssemos, agora, para nossos dias de hoje, qual seria o texto que nós aplicaríamos, deveríamos aplicar nesse tempo em que nós precisamos revelar, com a nossa vida,
o que é ser vitorioso. Tem um texto muito pertinente, uma exortação à santidade, para nós vivermos em vitória. Porque vitória não é o alcance e conquista de coisas materiais, vitória é a revelação de uma transformação interna, que começa a se derramar, que começa a se revelar, que começa, irmãos, a inundar os arredores e a alcançar aqueles que não conhecem o Senhor. Veja, um conselho: quer ser vitorioso neste século como cristão que foi salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, existe uma exortação. E eu quero terminar lendo essa exortação. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Existe palavra para esse dia. Existe palavra de vitória. A vitória, irmãos, é nós sermos mais, todos os dias, mais e mais parecidos com o nosso Senhor. A vitória, nós entendemos que somos sim quedantes, que muitas vezes não buscamos, não ouvimos a direção de Deus, agigantamos a situação, deixamos que a adversidade pareça maior do que ela de fato é. Mas, irmãos, existe esperança, porque o nosso Senhor está falando, o nosso Senhor. Existem princípios a serem vividos, existem princípios a serem tomados, mas a vitória é nossa, irmão, porque o Senhor está conosco. Confie no Senhor, deixe que Ele lhe dirija os passos, dependa dEle, busque nele, caminhe com Ele. Se cair, levante-se, volte para a presença dEle, renove a sua vida. Enxergue não a estrada, mas enxergue aquele que te direciona. Porque a estrada, irmãos, é um detalhe quando o direcionador é o nosso Deus. Porque Ele não nos manda marchar sem abrir o mar. Ele não nos anda caminhar por sobre as águas sem o poder dele instalado, porque Ele mesmo está nas águas. Então, lembre, ser vitorioso é ser sóbrio e não perder de vista, primeiro, quem o Senhor é, e segundo, com quem precisamos parecer. Que Deus te abençoe. Que a graça salvadora do Senhor seja com todos. Que o amor do Pai e que todas as consolações do Santo Espírito de Deus inunde a sua vida, hoje e durante toda essa semana. E ser vitorioso. Em nome de Jesus.